Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas sobre gerenciamento que vai te ajudar bastante se você é iniciante. Talvez se você já é intermediário, já faz arbitragem, você já saiba do que eu vou falar aqui, mas se você for iniciante, essas dicas vão te ajudar muito, porque tem várias pessoas chegando no meu Instagram e eu vejo que elas cometem esses erros que eu vou falar aqui. Então o que eu vou fazer aqui não é te ensinar o gerenciamento em si, mas eu vou te dar algumas dicas para que você crie o seu próprio gerenciamento ou na hora de seguir o gerenciamento de alguém, você vê se eles seguem essas dicas também, tá? São dicas simples, dicas básicas, mas que vai ajudar quem está começando. Então, antes de tudo, já se inscreve no canal, clica no gostei e me segue no Instagram, diegomota.oficial, porque lá eu estou sempre tentando ter um pouco mais de proximidade com os meus seguidores. Então é o seguinte, para você ter um bom gerenciamento, você precisa ter alguns pontos importantes. Eu vou citar três aqui e no final vou falar um pouco sobre limitação, que é uma dúvida muito comum de várias pessoas. E o primeiro ponto que eu quero citar aqui é a relação ao saque, né? O saque ele é uma coisa que chama muita atenção das casas. Então, quando você vai fazer um gerenciamento, você tem que fazer de tudo para evitar fazer muitos saques nas casas, porque todas as casas elas têm o balanço exato de cada usuário daquela plataforma, né? Sabe exatamente quanto a pessoa depositou, quanto essa pessoa já ganhou, quanto ela já perdeu. Inclusive, tem casas que mostram esse balanço para o próprio usuário ali da plataforma, né? Da casa de aposta. Então a casa ela sabe exatamente quanto você apostou, quantas apostas você faz ali durante o dia, durante a semana, durante o mês, quanto você está de lucro ou de prejuízo, então ela tem todo esse controle sobre todo mundo, tá? Então é por isso que a limitação acontece. Se ela vê que você vai ser lucrativo, ela vai te limitar. E se você ficar fazendo muitos saques, a casa vai ficar mais de olho em você, né? Porque como eu falei, ela tem um relatório ali de todos os apostadores, né? Ela tem ali o algoritmo ele tem como é que eu vou dizer? Ele tem um resumo ali de todos os apostadores. Então, se você está fazendo muito saque é porque você está sendo lucrativo e você está tirando muito dinheiro das casas. Então, a casa ela vai te limitar muito rapidamente. É claro que essa questão de limitação é bem relativa, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para o final do vídeo. Mas esse ponto é crucial, tá? É muito importante. Eu vejo muitas pessoas que estão começando fazendo saque praticamente todo dia, fazendo ali saque uma vez, duas vezes na semana nas casas. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. E outro ponto também que eu vejo o iniciante errando muito é em relação a forçar as casas, né? Eles não aquecem as casas, né? Eles já começam ali com a stake um pouco alta ou até com a stake bem alta. Então isso acaba chamando bastante atenção também e isso não faz parte de um bom gerenciamento. Então você tem que começar nas casas aos poucos e você tem que ir aumentando devagar, porque dessa forma você vai demorar mais para chamar a atenção das casas. E quando você chamar a atenção das casas, na maioria das vezes você já vai ter lucrado bastante, tá? Como eu falei, tem mais de 2 anos aí, 2 anos, 2 anos e pouco que eu faço arbitragem e tem casa que até hoje não fui limitado. Porque eu não forço as casas, eu não fico agindo como um apostador compulsivo ou como uma pessoa viciada ou como um profissional, porque nós temos que estar sempre atentos à imagem que nós estamos passando para as casas. Se as casas identificarem que você está fazendo muita aposta, mercado de pouca liquidez, stake fixa, não sabe o momento certo de falar de usar a stake certa ali e tudo mais. Então tudo isso vai fazer com que a casa volte a atenção para você, para sua conta, e que a sua conta seja limitada bem mais rápido, tá? Inclusive, ela pode te enquadrar ali uma pessoa que faz arbitragem, uma pessoa que é profissional, né? Uma pessoa que sabe o que está fazendo, né? Que vai tirar dinheiro dela ali no médio e longo prazo, porque muita gente é limitado mesmo não sendo lucrativo no início, né? Mesmo perdendo ali as primeiras apostas, né? As primeiras entradas naquela casa, a pessoa muitas vezes é limitada. E as pessoas ficam em dúvida sobre o porquê isso acontece. É porque a casa identificou um padrão em você que você vai ser lucrativo no médio e longo prazo. Então ela já corta o mal pela raiz e limita a sua conta, tá? Como eu falei, tem casa que limita mais rápido e tem casa que demora mais. Então a gente tem que lidar com isso, tá? Isso é uma coisa que faz parte desse mercado. O mercado não é só mil maravilhas, né? Você não vai chegar lá, tirar dinheiro fácil das casas, conseguir sacar sempre tranquilamente, não vai ser limitado. Então, Surebet é garantido e sem risco, tá? Então tinha que ter alguma dificuldade, né? A dificuldade que a gente tem que driblar é justamente essa questão da limitação. Em relação ao bloqueio, eu nem falo mais porque a pessoa só vai ser bloqueada se realmente ela usar uma casa que não é confiável ou então se ela fizer uma besteira em alguma das casas aí que ela está usando. Então, se você fizer tudo certo, não tem risco de bloqueio, tá? Se você fizer tudo certo, o máximo que vai acontecer é você ser limitado e aí você consegue tirar o seu dinheiro tranquilamente e mandar para outra casa. Então, não force as casas, tá? Aqueça as contas, comece pequeno. Eu vejo muita gente querendo começar com stake de 600, 700 reais, 1.000 reais, 500 reais que seja, e assim, acha que isso é normal. Para pensar um pouco comigo aqui. Você com certeza conhece várias pessoas que fazem apostas esportivas. Agora pensa comigo. Você acha que essas pessoas que fazem apostas esportivas, elas utilizam a stake ali de
300, 400, 500 reais sempre nas casas? É óbvio que não, né? Normalmente um apostador recreativo ele vai usar um stake ali de 5 reais, 10 reais, 20 reais, 30 reais, 50 ou algumas vezes acima disso, tá? A maioria dos apostadores, eu tô falando, é claro que existem exceções. Então nós temos que fazer de tudo para nos parecer com apostadores recreativos, porque se a casa achar que nós estamos, que nós sabemos o que nós estamos fazendo, ela vai nos limitar, porque ela vai nos enquadrar no padrão ali de um apostador profissional ou de um apostador que pelo menos sabe o que está fazendo para tirar dinheiro dela. Então, tome bastante cuidado para não forçar as casas, porque se você forçar as casas no início, você vai ser limitado extremamente rápido. Vejo muita gente falando, fui limitado em uma semana, fui limitado em 2 semanas. Cara, isso faz parte do mercado, como eu já falei, mas assim, se você fizer o certo, a tendência é que suas contas durem muito mais. Como eu falei, teve casa que eu fui limitado em um mês, mas tem casa que eu fui limitado depois de 1 ano, 6 meses, tem casa que eu não fui limitado até hoje, né? Então, a gente tem que fazer sempre o certo, porque fazendo certo, as nossas contas tendem a durar mais. E outra coisa também que você tem que ficar atento na hora de fazer o seu gerenciamento é em relação à liquidez dos jogos. Como o Surebet dá bastante entradas, né, tem bastante oportunidades ali durante os dias, tem dias que a gente consegue mandar 14, 15 entradas no grupo, já mandei até mais do que isso, né? Claro que não é todo dia, tem dia que é 8, 9, 10, 11, 12, mas tem dias que a gente realmente consegue bastante entradas. Então, assim, por ter tantos jogos assim, né, tantas entradas, muitos jogos não têm liquidez, né? É um campeonato da Islândia, é um campeonato de Israel, é um campeonato lá da Noruega e tudo mais. Então são campeonatos que não têm tanta liquidez assim. Então você tem que ficar atento em relação a isso para você não utilizar uma stake errada. Porque se a casa aceitar aquela aposta, já vai acender um alerta nela. Porque não é comum que as pessoas apostem tanto dinheiro assim em um campeonato com pouca visibilidade, tá? Com pouca liquidez. E muitas vezes também pode acontecer da casa recusar aquela sua aposta. Então, muitas vezes você já fez a aposta na primeira casa, vai fazer na segunda, e a segunda recusa o valor daquela aposta, né, por causa da liquidez. Então, assim, em relação à liquidez, tem que ficar muito atento, é uma das coisas principais que você que está começando precisa ter atenção, porque é diferente de você apostar um valor no clássico do Brasileirão, né, em um resultado, como você apostar lá em, sei lá, escanteios lá do time da terceira divisão da Noruega. Então são coisas completamente diferentes, tá? Campeonatos com liquidez diferente, né? Times também têm liquidez diferentes, mercados dentro daquele jogo também vai ter liquidez diferente, então você tem que ficar sempre atento a isso. E uma dica extra que eu quero dar aqui para pessoas que estão começando agora, né? Tem muita gente chegando emocionada, empolgada com o mercado, achando que vai ganhar dinheiro fácil, né, nesse mercado, que eu já falei 1000 vezes que não existe dinheiro fácil, tá? A gente tem que pagar o preço, tem que aprender, tem que executar, tem que fazer tudo certo, e dessa forma a gente consegue lucrar. Mas eu vejo muita gente emocionada chegando, né? Muita gente empolgada. Pô, eu vou colocar 500 reais em cada casa, vou fazer uma entrada de 1.000 reais, vou fazer uma entrada de 900 reais. Cara, não faz isso, não faz all-in, tá? Isso se chama all-in, essa linguagem do poker, quando a gente aposta todas as fichas. E em relação às apostas, é quando a gente aposta todo o nosso dinheiro, tá? Todo o nosso capital. E isso não deve acontecer nunca. E justamente pelo primeiro ponto que eu falei aqui para você, né? Porque se você apostar tudo em uma entrada apenas, o seu dinheiro vai todo para uma casa. Então você já vai ter que fazer um saque naquela casa e provavelmente vai ser um saque um pouco alto ali para ser os primeiros, né? Então não é interessante que você aposte todo o seu capital em um jogo, tá? A sua stake tem que ser dividida ali em pequenas partes do seu capital, beleza? Então só para ficar bem claro isso aqui. E agora falando um pouco sobre limitação, né? Eu vejo muita gente, cara, é incrível, é impressionante. Pessoal, como que eu faço para não ser limitado? Eu fui limitado em uma semana, fui limitado em 2 semanas. Cara, a limitação ela sempre vai existir. É a limitação que deixa o mercado de apostas esportivas sustentável. Porque se não existisse limitação, o que iria impedir de eu pegar lá, sei lá, se eu não tivesse dinheiro, eu pegava 10, 20, 30 mil de empréstimo no banco e começava a fazer entradas com esse valor nas casas. Olha o prejuízo que eu ia dar para as casas, né? E além disso, não só eu, mas se centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro fizessem isso. Então, olha só, as casas de apostas não iam conseguir continuar funcionando, né? Porque elas iam levar tanto prejuízo que elas iam ter que fechar as portas. Então, a limitação ela é uma coisa extremamente necessária para esse mercado, não é uma coisa que a gente gosta, eu não gosto de ser limitado, por mim eu queria ficar lucrando ali o tempo inteiro nas casas, mas a limitação é uma coisa que faz parte, né? É uma coisa que dá sustentabilidade, como eu já falei. Então, assim, a gente tem que lidar com isso e não ficar reclamando, não desistir por causa disso, né? Todo o mercado, tudo que você for fazer na sua vida,
vai ter facilidades e vai ter dificuldades também. E a arbitragem, né, de Surebet não é diferente. Então tem esse ponto, né, que a gente tem que superar ele, né, que a gente tem que não ficar reclamando, não desistir, mas sim contornar esse pequeno problema, tá? Que eu nem vejo como problema, porque, como já falei, se não existisse limitação, a aposta esportiva já teria acabado. Então, eu não vejo nem como um problema, né? Mas como a gente driblar esse ponto. E qual o ponto que a gente usa para driblar? Bom gerenciamento, né? Fazer justamente o que eu falei aqui desde o início do vídeo e outras coisas também além dessas. Usar casas confiáveis, tá? Casas que não vão roubar o seu dinheiro. Fazer tudo certo para que a limitação ela demore a acontecer. Mas tem casa que limita mais rápido, tem casa que demora mais para limitar. Mas enfim, então faça tudo certo, tá? Tenha um bom gerenciamento. Foi limitado em uma casa? Não tem problema, isso faz parte. Todo mundo é limitado. Só não é limitado quem só perde, porque aí a casa não tem motivo para limitar essa pessoa, né? Porque ela vai estar sempre lucrando em cima daquela pessoa. Agora, se você foi limitado, isso é um bom sinal. É sinal de que a sua estratégia está dando certo. Então você tem que ficar feliz com isso, tirar o seu dinheiro e ir para outra casa. Como eu já falei em diversos outros vídeos, nós temos mais de 28, mais de 30 casas aí que a gente pode usar. Não vou falar que casas são essas aqui, só falo para os alunos. Mas enfim, a gente tem mais de 28, mais de 30 casas aí por aí que a gente pode utilizar para fazer Surebet. Então, cara, se você fizer tudo certinho, você vai ter aí como operar um CPF apenas em mais de um ano, em mais de 2 anos aí tranquilamente, tá? Que é o que eu faço. E se você utilizar outros CPFs, então, nossa, você vai conseguir lucrar bastante nesse mercado, né? Porque tem muita casa confiável. A maioria das casas eu não confio e não recomendo, mas tem casas que a gente já conhece, que a gente já trabalhou, que a gente conhece, que a gente já trabalhou também, que são casas que a gente pode utilizar, né? Então tome bastante cuidado com as casas também, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, clica no gostei, se inscreve no canal e me segue no Instagram diegomota.oficial. Logo um pouco após esse vídeo, eu vou estar gravando um vídeo sobre bônus das casas, tá? Tem muita gente vendendo curso aí sobre estratégia de bônus. Inclusive até comprei um, né? Mas é uma grande furada, tá? É uma grande enrascada e eu já vi pessoas perdendo mais de 10 mil reais com essa estratégia, né? Uma estratégia que o pessoal vende como uma coisa fácil, mas assim, é fácil na teoria, né? Mas na prática a gente vê que realmente é uma coisa mais complicada, né? Existe rollover de 5, 7, 12, 20 vezes o valor que você colocou na casa mais o bônus, né? Então se torna uma coisa inviável. E muita gente entra, né, achando que é uma coisa boa e chega lá na frente e se frustra, né? Claro que dá pra gente usar várias promoções das casas, mas só das casas certas, né? São menos de 10 casas que eu tenho atualmente que dá para usar. E as promoções certas também, não é qualquer promoção que dá para usar, mesmo dessas casas, tá? Inclusive eu tô até pensando em gravar um treinamento aí nos próximos dias falando sobre isso, né? E trazendo um conteúdo mais completo, né? Não só sobre as promoções, mas também um conteúdo bem atualizado e mais completo sobre Surebet e também sobre Middle, sobre como transformar Surebet e apostas esportivas em um negócio. Então vai vir muita coisa boa aí nos próximos meses, tá? Fica de olho porque você pode ter essa grande oportunidade de participar. Então me segue no Instagram porque eu estou sempre avisando por lá, sempre mantendo contato. E é isso, tá? Não esquece de clicar no gostei e a gente se vê no próximo vídeo.